Amigos queridos, que esta manhã seja de muitas vibrações para todos os nossos irmãos que ora comungam conosco este Evangelho. Nós vamos ler diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue mundos primitivos, destinados a primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação em provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, aos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos se encarnam em um mundo, não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantados, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vê impedido de voltar quando se obstinaram ao mal. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã alvissareira possamos sentir as emanações da providência divina a nos sustentar, a nos estimular, cada dia, cada vez mais, para o esforço contínuo de nossa própria regeneração. Dai-nos a lucidez da razão, uma vontade de crescer e de expandir. Portanto, Senhor, com o coração voltado para o Senhor,
buscando as esperanças de progresso. Nós te pedimos, sê conosco, Jesus, ampara os nossos propósitos no bem, nos faça instrumentos da sua vontade. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz do Senhor se faça para todos nós. É preciso que a gente tenha paz para compreender essas diferentes categorias do mundo dos habitados. Uma paz que não é uma paz ociosa, a paz das reflexões, que promove em nós um desejo de mudança, de ampliar a nossa vontade para nos tornarmos seres melhores. Se há tantas moradas, se há tantas categorias de mundos habitados, em que mundo nós queremos residir? Se nós estamos aqui num mundo de provas e expiação, como o Evangelho nos diz, onde domina o mal, mas não é por isso que nós vamos alimentar o mal. E nem construir o mal em nós. É preciso que a gente possa entender que todas essas moradas são instrumentos de progresso para o espírito. Se nós estamos num mundo intermediário, onde nós vemos ainda as misturas do bem e do mal, sempre predominando um sobre o outro, cada um de nós temos que nos esforçarmos para alcançarmos o nosso adiantamento moral. Mesmo que nós não possamos dar saltos, mas nós possamos exemplificar, ajudar, construir dentro de nós uma morada de luz. Porque se existem tantas moradas, cada um de nós somos um espírito, com seus próprios pensamentos, e sem dúvida alguma, nós podemos ter matizes diferentes, nós podemos ter aspirações diferentes, e muitas vezes tornar mais razoável a nossa forma de pensar, e mentalmente nós podemos alimentar sempre, sempre a verdade, para que a gente possa progredir. E os espíritos que encarnam em um dos mundos, como nós aqui estamos, não quer dizer com isso que eu esteja presa aqui neste mundo, que eu ficarei aqui por todo o tempo. Nós somos um espírito livre, que podemos fazer novas construções, desde que sigamos aquilo que Jesus veio nos ensinar. Todos nós já temos patrimônios espirituais e nós já adquirimos conquistas, edificações que nos auxiliam a multiplicar, a suavizar as provas de tantos irmãos, a envolvê-los em vibrações de amor, quando esclarecemos, quando assistimos, quando trazemos a ele esperança. Nós temos irmãos que ainda vestem um pensamento ou uns sentimentos com uma certa pobreza espiritual, porque ainda não conquistaram, não passaram pelas experiências que muitos já passaram. Mas nós não podemos julgar que somos melhores. São pelas experiências que as provações nos oferecem é que nós vamos construindo este reino dentro de nós. É preciso que a gente desprenda desse apego que muitas vezes trazemos. Então, nós vamos ver que todos nós que atravessamos as fases da vida, as fases do progresso, das lutas do cotidiano, nós temos esperança de alcançar um mundo melhor. Mas esse mundo
ele começa dentro de nós. Porque é o mundo íntimo, são as esperanças de progresso. Quando nós aprendemos a não ficarmos mais presos nas questões que muitas vezes nós temos ficado pelo apego ao materialismo. E nós encontramos ainda na nossa caminhada espíritos que estão com suas mentes cristalizadas na crueldade. E esses alimentam o orgulho, o egoísmo. E quantos exemplos maus, ruins, e quantas atrocidades têm feito. Então, todos nós precisamos de observar que a natureza íntima de todos nós vai nos pedir brandura, cautela, porque nós sabemos, sem nenhuma dúvida, que há inúmeras moradas no universo infinito. Mas viverás escravo ou senhor, no templo do bem ou no cárcere do mal. Aqueles que tiverem escolhido o caminho que deseja realizar. Os nossos caminhos, conhecedores da doutrina espírita, da imortalidade, da consequência dos nossos atos, deve ser o caminho do bem. Por isso que Jesus nos disse: fora da caridade não há salvação. A moradia de luz é para todos que aspiram fazer aquilo que Jesus nos disse. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, é bem razoável, meus irmãos, que todos nós venhamos a ponderar o que temos feito, quais são as nossas conquistas, para que a gente possa observar que muitas provações, muitas dores, muitas lutas foram criadas por nós mesmos. E o Emmanuel tem uma frase muito expressiva, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós estamos fazendo neste mundo de provas e expiação, a não ser aprender? Mas quantos espíritos evoluídos têm estendido as mãos para nós? Nós fomos contemporâneos de um Francisco Cândido Xavier, que teve uma vida de trabalho, de regeneração íntima, de conquistas valorosas. Estamos vendo ainda hoje, na abnegação, no legado de um irmão como Divaldo, onde dedicou a sua vida ao trabalho do bem, da caridade, e nós. Então, nós temos que testemunhar para nós mesmos, não é para o outro, mas o esforço da vontade. E Jesus falou por muitas vezes da questão de termos bom ânimo. Então, nós precisamos ponderar todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. E nesses mundos que nós estamos intermediários, que misturam o bem com o mal, nós precisamos fazer uma reflexão introspectiva. Que mundo eu quero para mim? Porque o mundo de regeneração que nós estamos falando, esses dias todos, estamos vivendo esse chamamento, é aquele mundo que vai nos chamar a uma realidade, onde as nossas dores não são mais expiações, onde nós buscamos no sentimento forças, e onde nós não vamos mais ficar na lentidão de nossos atos, onde nós não temos mais esse desejo de vingança, onde não teremos mais a mágoa, mas reconhecer o valor de cada irmão em nossa vida, em nossa caminhada. E para construir esse reino, meus amigos, para conseguirmos regenerar, amemos aqueles que fazem parte da nossa família. Ali estão os espíritos que Deus nos concedeu, para que nós pudéssemos
burilar os nossos sentimentos, para que pudéssemos educá-los com o conhecimento da verdade, para que nós pudéssemos mostrar-lhes o caminho do bem, dar-lhe as mãos, silenciar diante das dificuldades, mas agasalhá-los para que eles possam conhecer a verdade. Não sejamos omissos. Tra tra procuramos trazer estes espíritos dentro do coração de cada um de nós. É o nosso papel como pais. O lar é o instituto que nós vamos nos alimentarmos, sustentando uns aos outros. Não podemos ser desertores da luz. Nós precisamos estar sempre debaixo da luz, fazendo com que esta cegueira do espírito seja retirada de dentro de nós. E assim, nós vamos encontrar com aqueles que nos são tão caros nesta reencarnação e quando voltarmos ao mundo espiritual, estaremos com a consciência em paz. E nós veremos quanto amor recebemos, a solidariedade destes espíritos que tanto nos auxiliam. E cada casa mental deve manter um pensamento que irradia luz, compromissos que temos com Jesus para diminuir, abrir as gaiolas do egoísmo, o cárcere do ódio, que tantas vezes tem nos impedido de irmos ao encontro da vitória da paz e do amor. Todos nós temos que reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. E é nesse critério que nós pedimos a Jesus que nos dê força para que possamos construir dentro de nós uma moradia de luz espiritual. Que Deus nos abençoe e que os amigos queridos estejam sempre conosco à medida do esforço de cada um de nós. Assim, pedimos aos espíritos amigos que nos tragam o passe, que nos auxiliem a despertar, a tirar a cegueira do nosso pensamento. E sob a luz do amor, haveremos de reconstruir nesses momentos sublimes do passe a esperança. Fluidifique, Senhor, as nossas águas. Traga-nos serenidade. Estejamos em paz conosco mesmo. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Amigos, que a paz e a esperança possa estar conosco. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, com as suas vibrações, o Colégio Allan Kardec, sob o olhar de Maria, nos agasalhe, hoje e sempre. Que assim seja.